Olá, internauta que acompanha o canal do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos a mais um programa Lições de Camilo, onde nós analisamos a obra do Espírito Camilo através das mãos do médium José Raul Teixeira. No momento, nós estamos analisando o livro Desafios da Educação, uma obra bastante importante e muito atual, que nos leva, enquanto pais, a profundas reflexões. Hoje nós vamos tratar do que ele chama de parte 1, e é Educação e Infância, parte 1. O texto de hoje, Perante a Infância. Ele tem o texto do Espírito Camilo, e depois nós temos várias perguntas feitas ao médium José Raul Teixeira, 11 perguntas ao total, respondida por ele em seminários, congressos que foram agrupados aqui para a nossa reflexão, a partir desse texto base, chamado Perante a Infância. O Espírito Camilo, na sua lógica, sempre muito direta, né? Sempre muito profunda, ele nos alerta, né? Começa com o seu texto Perante a Infância, alertando que muitos pais não percebem que os filhos têm uma realidade espiritual. Não são seres virgens, uma primeira encarnação, acabam achando que são, como diz ele aqui, verdadeiros biberôs, que eles fazem para mostrar para a sociedade e não para realmente educar, né? E que muitos pais acham que os filhos são só parte hereditária, né? Eu tive um filho, ele tem a minha conformação, né? Tem a conformação da minha mulher, então ele tem hereditariedade boa, né? Até ele diz assim, ó, ignorando as leis que regulam as afinidades entre os espíritos, afinidade entre espíritos, pensam que as crianças são meras conformações hereditárias do pai. E não são só meras conformações dos pais. O Espiritismo vem dizer para nós que os filhos são viajores. Nossos filhos são espíritos imortais, uma bagagem muito antiga que eles trazem para essa reencarnação. E vem para a reencarnação sob nossa responsabilidade de pais, diz aqui o Espírito Camilo, para o esforço da autossuperação, da reestruturação do caráter moral e abrilhantamento intelectual, como aluno que assiste às classes no grande educandário do mundo. Então, auxiliado por nós, ele vem para toda essa tarefa, que precisa que a gente esteja junto, né? A doutrina espírita vem dizer para nós que educar, né, significa trabalhar para podar ou inibir a ação dos elementos perniciosos. Quer dizer, eu tenho que estar atento. Então, perante a infância, eu tenho que estar sempre junto, sempre atendendo. Porque quando eu tiver uma infância bem educada, e realmente é difícil, né, atender aos compromissos todos, quando eu tiver com a infância bem educada, eu vou ter uma juventude bem estruturada, diz o Espírito Camilo. Porque surge uma sociedade de adultos capazes de cultivar e cultuar a grandeza. Ou seja, a base da sociedade, da melhoria da nossa sociedade, está na família e no processo educativo. E antes dos pais com os filhos, depois da escola e depois da sociedade. Por isso que os primeiros anos são muito importantes para a educação dos filhos, nos dizem os bons espíritos, nos diz a veneranda doutrina espírita, nos alertando para que nós temos um tesouro nas mãos. Nós temos, na verdade, nós temos o produto, né? O ápice da criação divina em nossas mãos. Deus nos confia o que ele tem de melhor para nós educarmos e levarmos adiante. Então, ele continua, o Espírito Camilo, né? Ele nos convida a nós indagarmos sobre as mais variadas questões que envolvem a infância. Nós precisamos debater a infância, no que tange a educação. Agora, ele diz, não fica só recebendo respostas às suas perguntas, às indagações. Pesquise, consulte, mas saia da acomodação, ele diz, né? Para começar a ação necessária, ou sem que te ponhas a trabalhar denodadamente dentro do teu próprio lar, você não resolverá os problemas familiares. Não vai nem melhorar, nem resolver os problemas familiares.
Então, nós vemos muitas pessoas que pesquisam, que leem, que buscam, mas não saem para a ação. A ação exige, né, do pai, da mãe, atentar para os seus deveres, enquanto pai, enquanto mãe, atentar para os seus deveres em relação à prole, à família. E tudo isso necessita de dedicação, precisa de sair da acomodação. Ele diz aqui, não te acomodes em indagar por indagar, pois assim fazem muitos. Reflete sobre o que ensinam as filosofias e ciências do homem, mas não percas de tua mira os ensinamentos do Espiritismo, que está nos dizendo que nós temos irmãos, um tesouro, um espírito imortal, que tem experiência, que tem vivência, que eu preciso ajudar no processo de autoeducação e de superação das suas deficiências morais, conformando o caráter dele, né? Bem como as suas propostas do Espiritismo, de educação legitimamente cristã, uma vez que sabes que teu filho, momentaneamente, na fase infantil, não passa de um filho de Deus, carecendo do concurso de pai ou de mãe. Que maravilha, né? Nos alerta com propriedade sobre essa questão. Nós temos nas mãos alguém que precisa de um professor, de um orientador que esteja junto, que esteja presente, que ajude, que corrija, que coloque no trilho, que alerte, que coloque as melhores condições para que o espírito possa se desenvolver, possa crescer. Depois que o espírito amigo faz essas observações, nós temos as perguntas, onde o médium Raul Teixeira vai respondendo, falando, né, da questão do ambiente no lar, as brigas de pai e mãe, que, na verdade, a psicoterapia, né, a psicologia atual já trata dessa importância. Nós já sabemos a importância que tem um bom ambiente familiar, salutar, que os pais evitem certas dissensões, tomem cuidado com os relacionamentos, não deem brechas para relacionamentos extraconjugais, né? Não achem que terminar um casamento simplesmente por terminar, sem ter feito o esforço para levá-lo adiante, não vai ter influência, porque tem influência, né? Ele trata ainda da questão da educação espírita para esse espírito, trata das questões da vida moderna, escolas, berçários para a escola, fala sobre a questão da repreensão na educação, sobre a questão de brincar ou não, onde brincar, com quem brincar, a questão da agressividade. Então, tudo isso é tratado nesse texto que vem com a fala do Espírito Camilo antes e depois com as perguntas e respostas que são feitas ao médium Raul Teixeira. Então, é um livro, e esse texto que nós trouxemos hoje, que merece ser lido, merece ser refletido por todos os pais. Eu já disse que é um livro fino, não é grosso, e eu diria que é um livro de consulta constante para nós, à luz do Espiritismo, entendermos o que os filhos estão fazendo conosco, nós entendemos a melhor forma de encaminhar esta infância que Deus nos confiou. Passa lá, dá uma lidinha, você vai gostar. É um texto muito bom e nos traz muitas reflexões. Jesus conosco sempre.